Eu quero que você entenda o seguinte, nesse vídeo que eu vou tentar te explicar como eu estou entendendo. Você tem desejos primários, você tem vontades que são primárias, você nasce com elas. E isso vai se desenvolvendo à medida em que você vai ganhando entendimento sobre esses desejos. Um deles é o comer. Você, quando nasce, você começa a mamar, você tem esse desejo de comer, você tem a sucção, você suga no peito da tua mãe, porque você tem o desejo primário de se alimentar, de comer. Existe esse desejo. As suas células, o seu corpo precisa de alimento. E depois, essa questão da sexualidade, o sexo. Não que você já nasce querendo fazer sexo, mas você já tem uma inclinação, você já tem no sopro da sua vida esse desejo. E aí, quando você entende sobre o desejo sexual e sobre o desejo de comer, quando não tem moderação nisso, você vai deixando com que a sua vida se torne dependente disso. Quando a pessoa não tem controle, ela fica refém da sua boca e da sua genitália. Por quê? Porque você e eu, todo ser humano, tem esses pontos da sua vida como primário. Aí, se você for observar os alimentos, o que dá sabor ao alimento é o tempero. Se você colocar tempero demais, fica com um gosto ruim por conta do excesso. Se você colocar tempero de menos, fica com sabor ruim porque não tem gosto. A grande sacada é você encontrar o tempero. E dentro desses aspectos dos desejos primários, você precisa encontrar o tempero para ter a moderação no viver. A moderação no viver com a comida, no viver com o sexo, no viver com o olhar, no viver com os prazeres que a sua existência anseia. É super natural você ter vontade. É super natural você ter desejo. Principalmente porque você está vivo, você está viva. Mas já foge da naturalidade quando você quer isso de maneira excessiva. Quando você quer muito isso, quando você está com muita vontade disso, quando você não consegue ter controle sobre a sua vida e vive somente em função disso. Você ter controle sobre isso se chama temperança. Você ter controle sobre o que você come, a quantidade que você come, você ter controle sobre o seu prazer, sobre os prazeres que você tem, se chama temperança. Você dar o tempero exato para aquilo que o teu corpo, o teu organismo precisa. Então, dentro dessa reflexão, eu fui entendendo aqui que eu preciso usar bem o meu prazer, eu preciso usar bem a minha forma de comer. Se eu, quando vou almoçar, eu não consigo ter controle somente sobre aquele prato, eu preciso estar comendo, eu não tenho moderação no comer. Se eu tenho um ato sexual com a minha esposa e eu não me sacio com aquilo, eu fico querendo ter mais, sem respeitá-la, ou criar fantasias que fogem do controle da sexualidade, eu não vou ter tempero, eu não vou ter temperança. E nos dias atuais isso é bem vivo. As pessoas estão cada vez mais mergulhadas, envolvidas, bem, que me parece, que estão cada vez mais mergulhadas, envolvidas nos prazeres dessa vida, nos prazeres passageiros, nos prazeres carnais, nas vontades, e acabam sem controle, sem domínio sobre si, sem tempero, sem temperança. E essa falta de temperança tem feito muitas pessoas se perderem nas coisas, se perderem naquilo que é passageiro, se perderem naquilo que é perene.
que têm fim, nas coisas finitas dessa vida, e acabam não desfrutando de fato do que é a vida por conta dos excessos. A temperança, segundo o André Conté, a temperança é um poder que você tem. Quando você tem temperança, você tem um poder sobre as suas vontades, sobre os seus apetites. Ele narra que é o poder da alma sobre o corpo, é o poder do espiritual sobre o corporal. Quando você consegue olhar uma coisa que o seu corpo está pedindo e muito, e você sabe que você não tem que dar tudo de maneira exaustiva para o seu corpo, é aí onde mora a temperança. Aí ele diz assim, ó, o próprio homem sábio, para o próprio homem é sábio usar as coisas e ter nisso o maior prazer possível, sem chegar ao fastio, o que não é o mais ter prazer. É como se, ele diz aqui, é como se, segundo o que eu entendi, é como se a pessoa ficasse tão fascinada em comer, fascinada em usar a sua sexualidade, e que ela não sentisse mais gosto, mais prazer naquilo. E ela ainda assim quisesse, de maneira volumosa, querer fazer aquilo. Aí ele continua assim, a temperança se situa quase toda nesse parêntese. É o contrário do fastio, ou o que leva a ele. Não se trata de desfrutar menos, mas de desfrutar melhor. Acabei enrolando a língua aqui, quase um trava-língua. Mas desfrutar melhor. O que a temperança promove em mim e em você? Um desfrutar melhor das situações. Se você coloca uma comida e ao invés de você encher o seu prato, você coloca pouco e sente o sabor daquela comida e desfruta. Se você vai usar a sua sexualidade dentro de uma ordem, e a ordem, quando eu digo aqui, é dentro do casamento. Por isso que quando uma pessoa, ela vive uma vida desregrada sexualmente antes do casamento, no casamento ela não consegue ter esse domínio, ela não consegue ter essa moderação. Aí a pessoa não consegue ser fiel, não é porque ela não quer ser fiel, é porque ela não conseguiu encontrar a moderação no viver antes de abraçar a sua vocação. Quando eu e minha esposa, logo quando nós nos casamos, nós orientávamos jovens que estavam no processo de namoro e de noivado. Nós nos reuníamos uma vez por mês para conversar sobre namoro, para conversar sobre noivado, para conversar sobre casamento. Só que ali eles estavam vislumbrando o casamento, ou seja, eles estavam caminhando para abraçar o casamento. Muitos se casaram, outros desmancharam. A gente sempre tinha em mente que seria melhor desmanchar do que ficar vivendo um namoro desregrado, um namoro com volumes de intimidades fora do tempo, porque poderiam chegar no casamento e querer experimentar e viver coisas que não eram para ser vividas antes do casamento, e quando chegasse no casamento poderiam viver de maneira desmedida, desregrada, porque não tiveram regras no namoro. Quando a gente fala assim, a pessoa viver a castidade, a pessoa procurar ter pureza no seu pensamento, ter pureza nas suas ações, olhar para a pessoa não somente com o olhar daquilo que é físico, mas poder acessar coisas mais profundas naquela pessoa, conhecer os costumes, conhecer a espiritualidade, conhecer a família, conhecer coisas que geram de fato tempero, que geram têmpera, que geram moderação, para que quando chegar no casamento, vem aquele boom do desejo sexual. A gente diz isso para eles para quê? Para que eles pudessem desfrutar melhor do casamento. E isso aconteceu comigo e com a minha esposa. Nós desfrutamos melhor do casamento porque nós deixamos o ápice, o ponto maior, que era a relação sexual, para o casamento. E aí nós fomos vivendo inúmeras situações ao ponto de gerarmos profundidade além da matéria, além do físico. E isso vai solidificando o relacionamento. Então, a temperança é desfrutar melhor
Não é desfrutar mais, mas desfrutar melhor. Desfrutar de uma presença, desfrutar quando está à mesa, desfrutar da presença do outro, desfrutar da comida, comentar sobre a comida, comentar sobre o outro, comentar sobre o que sente, o que é, comentar sobre uma bebida de um bom suco, e não ficar querendo pegar aquele suco e colocando desenfreadamente. As pessoas hoje nem conseguem mais sentar à mesa e mastigar. Não sei se você já percebeu, mas o mundo está tão acelerado e as pessoas estão querendo tanto as coisas que nem mastigar a mesa ou mastigar a comida no lanche não conseguem mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro do casamento, o ato sexual, a penetração, ela, antes dela acontecer, ela precisa de prévias. Quais são essas prévias? É o prelúdio, é a preparação, é o cuidado. Hoje em dia, as pessoas não pensam mais nesse cuidado. Ah, calma aí, eu vou preparar a minha esposa. Olha, eu vou preparar o meu esposo para que ele chegue ou ela chegue no ápice do ato sexual, pronto e pronta para chegar ali ao ápice, mas passando pelas fases necessárias. Aí, existem casais hoje que não têm prazer no ato sexual. Existem mulheres que sentem dores no ato sexual, se sentem usadas. Existem homens que se sentem usados. Por quê? Porque não tem essa têmpera, essa moderação para irem vivendo o processo. As pessoas não querem mais viver o processo. E o que me parece é o que falta na humanidade hoje, nas pessoas, é esse tempero. E ele diz assim, ó, a temperança, que é a moderação nos desejos sensuais, é um gosto esclarecido, dominado, cultivado. Ou seja, você tem um gosto e tem clareza naquele gosto. Você tem um gosto e você tem moderação. Você tem desejo e tem moderação. Por isso você desfruta melhor. Por isso você domina, por isso você cultiva. Você cultivar um sabor na boca. Olha, se você mastigar assim, ó. Mastigar e sentir, cara. Quanto tempo que você não faz isso? Quanto tempo você não desfruta bem das coisas? Quero saber se você está gostando desse vídeo e você deixar aqui seu comentário, você deixar aqui o seu like, você se inscrever no canal. Vocês têm visto aqui, mas não se inscrevem, por favor, se inscrevam no canal. Para mim é importante para o crescimento do canal. O André Conte continua dizendo assim, ó, a temperança é essa moderação pela qual permanecemos senhores de nossos prazeres em vez de seus escravos. É o desfrutar livre e que por isso desfruta melhor ainda, pois desfruta também sua própria liberdade. Veja, olha só. A temperança é essa moderação pela qual permanecemos senhores dos nossos prazeres. Ou seja, a temperança me dá, pelo que ele conta, me parece que é quando eu tenho domínio sobre o que eu tenho de prazer, o que eu sinto de prazer. Eu governo os meus prazeres. Eu dito para o meu corpo o que ele vai ter, a quantidade que ele vai ter, na medida em que ele vai ter. Eu dito. Em vez de desculpa, em vez de ser escravo. O que é uma escravidão? O escravo, ele não tem vontade. O escravo, ele faz o que o seu senhor quer, não o que ele quer. E quando uma pessoa ela não tem moderação, ela não tem temperança, ela faz o que o corpo dela pede. E aí, aonde está a diferença do ser humano para o ser animal, o irracional? O ser humano que é racional e o ser irracional. Se você for parar para analisar um cachorro, ele não procura a fêmea sem ela estar no cio. Eu não sei se você já percebeu, às vezes passa uma cadela, passa um monte de cachorro atrás. Eles estão sentindo ali que ela está no cio, então eles vão atrás dela quando ela está no cio. Quando ela não está no cio, eles nem vão atrás, eles não chegam nem perto. O ser humano não.
ele, quando a mulher, ela pode estar perfumada, ela passou perto dele, o cara, ele já quer ir atrás, ele já quer devorar, ele já vai imaginando, ele já vai aumentando o volume da sua imaginação, ele já vai criando, ele já vai achando que já está acontecendo aquilo. Tem homens hoje que não conseguem nem chegar ao orgasmo junto com a esposa, porque a mente dele, o caráter está tão machucado com os excessos, que ele, antes do tempo, por não ter governo, por não ser senhor das suas vontades, dos seus prazeres, ele acaba queimando as etapas. O desfrutar livre é o desfrutar livre, e que por isso desfruta melhor ainda. Quando você é senhor e não escravo dos seus prazeres, você desfruta melhor das coisas. Você desfruta melhor da vida. E aí você desfruta da sua liberdade. Veja, imagina só quando você consegue dizer assim, olha, eu vou olhar esse pudim aqui e eu vou comer um pedaço dele, eu não vou comer ele todo. Mas eu estou com vontade. Que se dane a vontade. Que se dane que o meu corpo esteja querendo muito. O que importa aqui é o que eu quero fazer. Porque eu não sou dominado pelos meus prazeres. Eu não sou dominado pelas minhas vontades. Eu não tenho que abrir um computador ou abrir um celular e ficar naquilo ali como um loop. Eu posso fechar e dizer não. Por isso que eu preciso ser gestor dos meus prazeres. A gente vai experimentando um prazer mais puro. A gente vai experimentando um sabor, de fato, original das coisas. A gente vai experimentando, de fato, o que é a vida. Ele continua dizendo assim, ser temperante é poder contentar-se com pouco, mas não é o pouco que importa. Olha só. Ser temperante é poder contentar-se com pouco, mas não é o pouco que importa. É o poder e o contentamento. Não é você comer pouco que importa. Não é você fazer poucas coisas. É você saber se contentar. É você, no dia de hoje, parar diante de algo e você ter domínio sobre aquilo e se contentar e falar assim, não, eu não vou ficar refém disso aqui, eu não vou ficar refém dessa vontade, eu não vou ficar refém do meu olhar, não vou ficar refém do meu paladar, eu não vou ficar refém da minha sexualidade, não, eu não vou ficar refém dessas coisas, eu vou dominar sobre essas coisas, eu vou ter domínio sobre essas coisas, esse domínio que vem de dentro da alma sobre a carne, sobre as vontades, os apetites, a concupiscência. A temperança, como a prudência, é como todas as virtudes, talvez, pertence, pois, à arte de desfrutar. É um trabalho do desejo sobre si mesmo, do vivo sobre si mesmo. Ela não visa superar nossos limites, mas respeitá-los. Aí que tá. É a arte de desfrutar. Pertence, pois, à arte de desfrutar. É um trabalho do desejo sobre si mesmo. Você desfruta porque você tem o desejo, mas o desejo não te domina. É você quem domina o desejo. É a prudência aplicar. Aí, isso aqui eu achei fantástico, cara. Porque, assim, ele diz aqui que a temperança é a prudência aplicada aos prazeres. Trata-se de desfrutar o mais possível. Ou seja, eu sei frear diante de um prazer. Eu sei frear quando o meu corpo está querendo muito. Eu sei frear quando a minha boca está querendo muito. Eu sei frear quando a minha sexualidade está querendo muito. Eu sei frear quando o meu olhar está querendo muito. E hoje, isso aqui é muito atual, né? Isso aqui é muito atual, porque hoje as pessoas não estão conseguindo. E o que me parece é que não é que as pessoas sejam ruins, não. Não é que você seja ruim. Não é que eu seja ruim. Mas é o prazer que está sem prudência sobre aquela realidade que nos chama, nos convoca, vai. Existe uma inclinação, existe
um chamamento do corpo, existe um chamamento daquilo que é inconsciente. E quando a gente vai para a realidade, a gente acaba não tendo domínio sobre nós mesmos. Mas por uma intensificação da sensação ou da consciência que se tem desse desfrutar, e não pela multiplicação indefinida de seus objetos. É tão interessante porque ele fala assim, que o sábio, ele estabelece limites para o desejo. Se você consegue estabelecer limites para os seus desejos, você é senhor dos seus desejos. Se você estabelece limite, você não se torna prisioneiro dos prazeres, mas você se torna senhor dos seus prazeres. É que eles querem mais, sempre mais, e não sabem se contentar, nem mesmo com o excesso. Coloca uma pessoa que fuma, ela não consegue parar por conta dos excessos. Ela não consegue dominar o seu excesso. Coloca uma pessoa desregrada, geralmente é uma pessoa triste, é uma pessoa amargurada. Ela fala, tem pessoas que falam até assim, mas é muito mais forte do que eu, mas não é mais forte que você. É porque você foi deixando-se levar pelos excessos. E hoje o excesso é mais forte que você, porque você se deixou dominar pelo excesso. Dentro desse vídeo, eu queria que você entendesse que você tem a capacidade de começar a dizer nos nãos para as coisas. Tudo, observa, tudo que você estiver fazendo, caramba, eu tô percebendo, porque você intuitivamente, o seu interior diz assim, tá demais, tá demais, tá demais. Puf, você tem que dar um rompante. E esse rompante você vai criando musculatura emocional, musculatura na alma, né? Eu digo aqui musculatura é como se você fosse ganhando força espiritual, força na alma, para começar a dizer não. E aí, você vai intensificando esses comportamentos e vai ganhando força. Aí a temperança, ela vai se intensificando para que você não fique dominado ou dominada pelos prazeres. É saber se contentar. É você procurar muito mais a qualidade do que a quantidade. É você procurar muito mais o tempero exato do que muito e do que nada. É você achar ali o tempero exato para que você tenha força interior e essa força interior seja capaz de dominar os seus prazeres e os seus desejos. E aí? Boa reflexão, né? Espero que você goste, que chegue ao teu coração, te ajude a buscar esse tempero, essa temperança, essa moderação, para que você não seja uma pessoa que viva ao sopro do vento dos prazeres, mas que você tenha domínio sobre os seus prazeres, tenha temperança, tenha moderação e seja o Senhor da sua vida. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.